onde nós vemos que o adversário de nossa alma, ele tem investido ferozmente contra as famílias. Eu não sei você, mas contra a minha família, o inimigo tem investido. Contra os meus entes queridos, o inimigo tem investido. Mas o que eu quero desde já falar ao meu e ao teu coração é que, mesmo que o inferno todo se levante contra a minha e a tua casa, nós, firmados em Cristo, nós venceremos. Aleluia! Nós estamos aqui, irmãos, buscando a Deus. Nós estamos aqui se revestindo de Deus. Nós estamos declarando a nossa dependência plena e total em Deus. E isso enfurece o inferno. E isso faz com que o inimigo se levante contra a minha vida e contra a sua vida. É bom nós destacarmos, irmãos, que nessa luta aqui, e Davi enfrentou, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul era um rei obstinado, um rei rejeitado por Deus, um rei desobediente, um rei que não seguiu aquilo que Deus havia orientado que ele deveria de fazer. Por isso Deus o rejeitou. Então, nós quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus, ele resolveu buscar um rei para ele. E ele foi buscar um rei lá dentro da casa de Jessé. E Samuel, quando lá chegou, ele olhou para a aparência dos irmãos de Davi, que estavam ali, todos belos, formosos, homens que eram mais velhos que Davi. E por isso só, e por si próprio, já por idade ser de maior, eles já tinham um corpo mais formado. E então Samuel olhou para a aparência. Mas Samuel ouviu a voz de Deus, e Deus chamou a atenção de Samuel. Deus chamou a atenção assim: olha, não atente para a aparência. E aqui já fica uma lição para mim e para você, porque muitos talvez olham para mim e para você e não valorizam quem nós somos, né? O mundo hoje olha para a igreja de Cristo e muitos irmãos, eles zombam de mim e de você. Muitos, eles desacreditam daquilo que nós falamos para eles. Muitos, eles não querem olhar para nós, porque dentro de nós está o Espírito Santo, e o brilho do Espírito Santo incomoda eles. E eles, por ter uma visão carnal, eles olham para a aparência, eles olham para aquilo que não produz efeito espiritual. Samuel tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, mas naquele momento Samuel estava deixando florescer ali a sua humanidade. Ele estava indo e olhando tão somente para a aparência. E Deus nos chama a atenção nesta noite para que nós venhamos olhar com os nossos olhos espirituais. Nós olhar com mais carinho o nosso irmão que está conosco. Nós olhar com mais carinho os nossos entes queridos dentro de casa. Nós olhar com mais carinho o nosso vizinho. Eles também, muitos não servem a Deus. E muitos deles, irmãos, enfrentam lutas, tribulações, adversidades que o inimigo lança sobre eles, mas eles não têm essa cobertura espiritual que eu e você temos. Eles não fazem essa busca que eu e você estamos fazendo, e nós temos sendo, graças a Deus, dia a dia mais que vencedor. Mas o inimigo não desiste de atacar. O inimigo não desiste de atacar. O inimigo, ele vem contra a minha vida, contra a sua vida, e nós devemos estar revestidos da presença de Deus. Nós devemos fazer do nosso lar um altar a Deus. Nós devemos fazer, aleluia, com que os nossos filhos venham servir a Deus. Nós devemos fazer com que todos os nossos familiares venham estar juntamente conosco da casa de Deus. Nós devemos fazer com que os nossos vizinhos venham para a igreja conosco. Nós devemos fazer, aleluia, que nosso trabalho, nós sejamos conhecidos por sermos servos de Deus. Aleluia, porque as adversidades irão chegar contra nós. Aleluia, a perseguição irá chegar contra nós. Assim como foi na vida de Davi, irmãos, eu quero fazer uma tipologia, né? Que o reino das trevas, o Saul está ali representando o reino das trevas. Ele está intentando contra as promessas que tinha sobre a vida de Davi. Saul estava ali cego pelo pecado, cego pelo inimigo, a mente dominada
ele não reconhecia Davi como servo de Deus. Assim é na minha vida e na tua vida, irmãos. Hoje nós temos enfrentado a fúria do inimigo. Hoje nós temos enfrentado os ataques do inferno contra a nossa vida. Nós temos enfrentado, muitas das vezes, na própria pele, nós sentimos o nosso corpo ficar pesado. As enfermidades que vêm contra nós, de ordem, muitas das vezes, irmãos, não é física, é espiritual. Por isso que eu e você devemos estar revestidos da palavra de Deus, estar revestidos da oração, do jejum, para termos forças para resistir nos dias de hoje. Aleluia. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está para ruir. O irmão bem destacou no início do culto, né? O mundo aí fora está em guerra, literalmente, irmãos. Israel está sendo atacada, Israel está atacando também, porque se não atacar, os inimigos destroem Israel, lançam bombas sobre a sua população. Irmãos, que terrível é viver uma situação dessa. Aleluia, mas glória a Deus por Jesus Cristo, que tem guardado a minha casa e a sua casa. Glória a Deus que dentro da minha casa e da tua casa, o inimigo não tem prevalecido, mesmo que ele insista em trazer a enfermidade, a miséria, o pecado, mas nós temos permanecido de pé. Aleluia, e eu e você nesta noite sairemos daqui mais convictos de que a promessa de Deus, ela é fiel, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. Nós temos vivido, irmãos, aleluia, tempo de dificuldade, mas também nós temos vivendo tempo, aleluia, que Deus tem manifestado a sua poderosa mão, aleluia. O tempo lá de Davi era difícil, mas ele lá no campo, cuidando das ovelhas, ele sentia a presença de Deus. Eu te convido também nos teus afazeres, dentro do teu lar, no teu trabalho, aleluia, você abrir o teu coração. Deus te sonda lá dentro do teu lar, minha irmã. Deus te sonda lá dentro do teu trabalho, meu irmão. Deus está contigo, aleluia. A mão forte e poderosa dele vai ao encontro da tua vida, aleluia, e ele vai fazer você sentir o quão especial para ele você é, aleluia. Quando Saul se afastou de Deus, quando Saul pecou, quando Saul rejeitou a orientação de Deus, quando tudo isso aconteceu, a nação de Israel ficou sujeito ao domínio dos inimigos. Mas Deus, aleluia, que cuida de mim, que cuida de você, Ele já tinha um escolhido, Ele já tinha um pequenininho lá na casa de Jessé, aleluia. O meu lar e o teu lar, meu irmão, pode ser o lar que está escondido lá, o homem de Deus, aleluia. Pode ser o lar, aleluia, aleluia, que tem a resposta para tudo que anda acontecendo neste mundo. Se eu e você nos debruçarmos na palavra, se eu e você buscarmos a Deus com nosso coração sincero, com nossas mãos limpas, aleluia, o céu se atrairá pelo meu e o teu lar, o céu ouvirá o meu e o teu clamor, Deus ouvirá a minha e a tua oração, aleluia, e Deus fará com que alguém entre dentro do nosso lar, assim como aconteceu lá no lar de Jessé, aleluia. Oh meu Deus, assim será no meu e no teu lar. A palavra de Deus, aleluia, ela tem registrado isso para mim e para você, e serve de exemplo, aleluia. Nos dias de hoje, Deus procura pessoas com o coração puro, né? Com amor à obra, com amor a tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Irmão, qualquer que seja a atividade que Deus colocou no teu coração, exerça. O meu sogro bem falou antes ali, né, irmãos? Exerça com amor, com fidelidade. Deus está nos vendo, Deus está contemplando, Deus está presente aqui nesta noite, irmão. Deus está aqui, ouvindo a nossa intercessão, ouvindo a nossa adoração, ouvindo aquilo que nós temos pedido. Deus está passando em revista no meu e no teu coração. Por isso eu te digo, se alegre, aleluia. O irmão bem falou que hoje o seu dia também, né, foi assim intenso, foi de batalha. Irmãos, os nossos dias realmente têm sido assim. Quantos de nós
Parece assim que no decorrer do dia, parece que a gente não vai nem chegar, né, ao final da tarde. Mas graças a Deus, aleluia, que nós estamos aqui, reunidos na presença de Deus. Graças a Deus que vencemos mais um dia. Graças a Deus que a poderosa mão de Deus nos sustentou. Aleluia, ela nos trouxe, ela nos conduziu até aqui na sua casa, para que entoarmos hinos de louvor a Deus, para que ouvirmos a sua palavra, para uma vez mais Ele falar ao meu e ao teu coração. Aleluia, que Ele está conosco. Aleluia, apesar, aleluia, dos ataques, Deus continua cuidando da minha e da tua família. Aleluia. É bom nós destacarmos também, irmãos, e pensarmos e trazermos à tona, sim, que às vezes os momentos se tornam difíceis para mim e para você, assim como foi na vida de Davi, e ele foi buscar refúgio em uma caverna. Aleluia. A caverna na Bíblia simboliza muitas das vezes algo muito triste, muito pesado, algo que é para trazer desânimo, para trazer depressão, para trazer como que o final da linha. Aleluia. Mas Davi, quando entrou lá nessa caverna, e é bom destacarmos aqui que as lutas que ele estava enfrentando, agora uma vez nós vemos que sua família soube que ele estava enfrentando. Aleluia. Meus irmãos, vamos destacar aqui que nós, ao vermos os nossos familiares sofrendo, vamos saber ser companheiro, vamos saber sermos amigos, vamos saber sermos irmãos, assim como o irmão Tiago pediu oração pela sua cunhada aqui. Irmãos, vamos interceder pelos nossos familiares. Muitas das vezes eles estão em uma caverna, muitas das vezes eles estão ali querendo se esconder, muitas das vezes eles estão ali reunindo as últimas forças, ou talvez pedindo para Deus: eu não suporto mais. Talvez estão fazendo orações que nós estranharíamos se pudéssemos ouvir. Ainda bem que a oração secreta é só Deus que ouve, né? E ainda bem que é só Deus que ouve as nossas orações secretas. Às vezes nós chegamos para Deus e falamos assim: eu não tenho mais força, eu não sei mais como fazer, aleluia, eu não tenho mais como fazer algo para mudar essa situação. Mas deixa eu lhe falar, com o apoio da família, assim como os familiares de Davi se reuniram com ele, fortaleceram ele, trouxeram ânimo para ele, aleluia. E olha só que lindo, né, irmãos? Uma família unida atraiu a atenção de outras pessoas que estavam destruídos, endividados, que estavam, aleluia, amargurados de espírito. A Bíblia deixa relatado isso para mim e para você, aleluia. Se nós soubermos conduzir, aleluia, a nossa família, se nós amarmos os nossos familiares, se nós abraçarmos os nossos irmãos, outras pessoas perceberão o amor que tem em nossa família, aleluia. Quantos podem assim, aleluia, agradecer a Deus pelo amor, aleluia, que nossa família tem, aleluia, pela estrutura que nossa família tem, pela palavra de Deus que entra nas circunstâncias difíceis que enfrentamos, aleluia. Meu irmão, essa união dentro do seu lar, nunca permita, aleluia, de ser cortado. Se alguma palavrinha, né, mal colocada de algum familiar, perdoa, irmão, abrace, releve, aleluia, apresente o teu familiar a Deus, trate-o com amor, trate-o com respeito, né? Trate-o com carinho, evidencie o amor que tem dentro do seu coração pelos teus familiares, aleluia, pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa. Verbalize que você o ama, que você a ama, aleluia. Valorize o trabalho do seu esposo, da sua esposa, aquele almoço que a tua esposa faz, elogie ela. A minha esposa sabe disso, que ela faz um almoço, irmão, às vezes eu começo um misto de elogiar e repetir dela, tem que mandar um parar também. Mas é assim, irmão, a minha esposa está lá, né? Está lá fazendo o almoço com carinho. E aí eu chego e não vou nem agradecer o almoço que ela está fazendo. Ou às vezes, né, o marido chega cansado, né? A esposa tem que elogiar o marido, né? Tem que falar: olha, meu esposo, você está lá
batalhando, Deus vai nos abençoar. Às vezes o esposo chega preocupado com a situação financeira, às vezes a esposa está preocupada, mas irmãos, vamos declarar em Cristo, aleluia, vamos declarar em Cristo, nós somos mais que vencedores. Se a bênção ainda não aconteceu, a bênção irá acontecer, aleluia. Se a promessa ainda não se realizou, a promessa vai se realizar, aleluia. Se o trono ainda não foi ocupado, aleluia, todos os familiares de Davi lembraram do dia que Samuel esteve lá e ungiu a rei, aleluia. Todos eles lembraram da promessa que Deus tinha na vida de Davi, aleluia. Os seus irmãos talvez lembraram, né? Olha só, o meu irmão foi lá e enfrentou o gigante, ele não teve medo, aleluia, ele foi lá e venceu o gigante, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, é importante você trazer à memória do teu familiar a promessa que Deus tem na vida dele, aleluia. É bom você fazer lembrar das lutas que ele já venceu, aleluia. Isso fortalece, isso retira o espírito de desânimo, isso retira a depressão, cura a alma, traz ânimo, traz regozijo, aleluia. Faz ter novo vigor, faz ter nova visão para enfrentar a luta, aleluia. Davi teve lá na caverna uma nova percepção, aleluia. Ele saiu do lugar de onde ele estava sendo perseguido e buscou auxílio. Ele buscou auxílio mesmo que em terra estranha. Irmãos, muitas das vezes a gente não tem que se envergonhar de pedir auxílio àquele que não é crente. Não é vergonha, não é vergonhoso, não, irmãos. Isso é humildade, né? Nós temos que ser humildes. Muitas das vezes a gente precisa do auxílio daquele que não é crente. Não é para nós ir lá contarmos os nossos problemas. Não é. É nós deixarmos todas as coisas no controle de Deus. Mas muitas das vezes é necessário sim buscarmos esse auxílio, aleluia. Porque Davi, ele disse ao rei de Moabe, Davi pediu ajuda ao rei de Moabe, e ele assim falou: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, é necessário nós recorrermos à ajuda daqueles que não têm temor de Deus. Deus traz isso ao meu coração. Muitas das vezes no trabalho que a gente está, muitas das vezes, irmãos, na circunstância que a gente está, às vezes a gente tem que reconhecer a nossa humildade, né? Mas nós devemos também deixar bem claro que aquilo que nós estamos fazendo ali, Deus há de dar o destino. Deus há de fazer nós termos um novo caminho para trilhar naquele momento. Nós estamos sempre, sim, nos cuidados, aleluia, exclusivos de Deus. Mas nós somos muitas das vezes provados. Muitas das vezes a provação, ela chega na minha e na tua vida, ela chega muitas das vezes maquiada. Ela chega maquiada com uma dificuldade financeira, ela chega uma dificuldade na saúde, né? Uma dificuldade, muitas das vezes, irmãos, que ela parece intransponível, aleluia. Mas eu e você temos que ter, aleluia, assim como aquela mulher, os irmãos lembram lá da mulher que o profeta orou e o azeite multiplicou, o azeite que tinha próprio dentro da casa dela, né? E assim ela foi e pediu vasos emprestados aos vizinhos. Então a palavra de Deus nos fala para nós termos um bom relacionamento com nossos vizinhos. A palavra de Deus, ela é ampla. A palavra de Deus nos chama a atenção hoje, aleluia, para nós, ao vermos, a exemplo dos familiares de Davi, ao vermos algum familiar nosso passando por dificuldade, a Bíblia, a palavra hoje nos fala: vamos ser mais amorosos, vamos ser mais participantes da luta dos nossos familiares. E a palavra de Deus também nos fala para nós também, nós sermos mais próximos dos nossos vizinhos, externarmos mais, né, a nossa presença ali. Não importa se a pessoa não serve a Deus, mas se você dá um bom dia, se você sorri para ela, se você olha para ela, bom dia meu vizinho, boa tarde, boa noite, como foi a tua semana, né? É bom, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos assim, plantando o reino de Deus lá no coração deles. Aleluia. Nós estamos dando um bom testemunho. Aleluia. Mesmo que as nossas dificuldades no momento, elas sejam terríveis,
nós temos que ter uma postura. Aleluia. Nós devemos ter uma postura. Davi ali, ele usou de sabedoria. Ele teve uma postura. Olha, rei, eu preciso deixar meu pai e minha mãe aqui, até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, ele tem promessas. Deus tem feito promessas para mim e para você. Deus tem feito, aleluia, promessas para mim e para você. Ele, por certo, há de cumprir uma a uma. Aleluia. Nós temos que ter maturidade, irmãos, para entender que é muito bom nós entrarmos na igreja, recebermos um recado que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Assim como Deus usou o Tiago aqui para falar ao nosso amado irmão. Aleluia, né? Que coisa linda isso, né, irmãos? É lindo ver Deus expondo aquilo que Ele quer fazer na tua vida, irmão. Mas também nós temos que ter, né, esse equilíbrio, aleluia, de saber suportar o momento, aleluia, atravessar os dias de agruras, os dias em que parece que a promessa não vai se cumprir, aleluia. Mas nós temos que ter o quê? Firmeza, nós temos que ter convicção, nós temos que ter comunhão com Deus, aleluia, nós temos que ter comunhão com nossos irmãos, aleluia, nós temos que ter a nossa família alicerçada na palavra, buscando refúgio na palavra, buscando auxílio na palavra, aleluia, buscando direcionamento na palavra, aleluia, alicerçando nossos familiares, instruindo nossos filhos, instruindo nossos maridos, nossas esposas, a buscar em Deus. Quando dentro do nosso lar a luta chegar, a luta se avolumar, a luta se agigantar, nós sabemos que o nosso lar está debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Aleluia, Cristo nos fez uma promessa. Aleluia, Cristo nos fez uma promessa de que Ele iria ao Pai, mas haveria de voltar nos buscar. Essa é a promessa mais linda que nós temos, irmãos. Aleluia. Outra: todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Outra promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. A nossa casa, irmãos, ela tem, aleluia, o brado da vitória. Ela tem o brado da vitória lá na cruz do Calvário. Aleluia. O brado da vitória que Cristo estabeleceu para mim e para você, ele ecoa dentro do meu e do teu coração e nos faz, em dias difíceis, termos a convicção de que nós somos mais que vencedores em Cristo. Aleluia. Apesar da luta, aleluia, apesar da aflição, apesar das doenças, das enfermidades, aleluia, isso tudo é transitório, meu irmão, minha irmã. Nós estamos de caminho, aleluia, para a nossa pátria celestial. Nós estaremos aqui, vivendo nossos dias, vendo nossos filhos crescer, vendo nossos filhos casar, chegará os netos. Quantos dos irmãos aqui já tem netinho, né? Coisa mais boa, né, irmão? Mas se vai fazer uma pergunta: quando a pessoa casou e quando a pessoa estava lá para ter o primeiro filho, né, irmão Tiago? Dá uma ansiedade, né? Parece que a gente fica assim, meu Deus do céu, aquela apreensão, né? Mas olha aí, irmãos, a vida passou. Quantos dos irmãos que criaram seus filhos, têm os seus netos, aleluia, e Deus tem sido fiel, aleluia, Deus tem guardado, aleluia, Deus tem protegido, aleluia, Deus tem se feito presente. Deus não abandona quem nele busca auxílio, quem nele confia jamais será confundido. Aleluia. É bom também nós destacarmos, irmãos, que esses momentos de Davi, aleluia, eles produziram grande efeito na vida da sua família. Estiveram mais o quê? Mais unidos. Quando nós destacamos aqui que lá no início, de quando ele foi separado, de quando ele foi ungido, aleluia, ele foi o último a ser lembrado. Ele foi o último a ser lembrado até mesmo pelo pai, né? Aí o Samuel, ele fez aquela pergunta, né? Acabaram-se os mancebos? Aí Jessé falou: olha, tem um menor, tem um menorzinho lá, está lá longe cuidando das ovelhas. Importante isso, né, irmãos? Em alguns momentos da vida, né, nós
Sabemos que a realidade pela qual nós estávamos enfrentando fazia com que os nossos próprios familiares talvez nos olhassem com um olhar diferente. Aleluia, mas a palavra de Deus ela é fiel. Porque Davi, ele foi amadurecendo. Ele foi sendo atacado e ele foi resistindo. Ele foi sendo atacado e ele foi resistindo. Ele foi sendo atacado e ele foi resistindo. E a sua família percebeu a maturidade. Os seus familiares perceberam a maturidade de Davi. E quando Davi estava para ser dizimado por Saul, Davi estava sendo com uma perseguição tão ferrenha que ele teve que se esconder, buscar aquele refúgio. Os seus familiares não temeram. Os seus familiares não o deixaram sozinho. Foram lá estar com ele. Aleluia! Então eu quero dizer para você, meu irmão, que a realidade da tua luta, ela vai mudar. Aleluia! A tua realidade, a tua luta, ela vai mudar. Você não vai estar só. Aleluia! Aqui tem uma família, também espiritualmente falando, né? Se você está com dificuldade, peça aqui ajuda, né, irmão? Peça assim, irmãos, olha, eu preciso que os irmãos orem por mim. Nós pertencemos a uma família, irmão. Se talvez os teus familiares aqui, né, terrestres, eles não têm te acompanhado, eles não têm entendido a tua luta, eles não têm, aleluia, sido companheiros contigo, eles não têm a mesma fé, eles não têm o mesmo amor, mas você tem uma família aqui, espiritual, que te abraça. Eu tenho certeza que nessa igreja aqui tem intercessão um pelo outro. Interceda, meu irmão, um pelo outro. Apresente as dificuldades, apresente as lutas do teu irmão. Aleluia. Ajude o teu irmão a levar a cruz. Amanhã ou depois o teu irmão estará te ajudando a carregar a tua cruz. Estará apresentando a tua luta também para Deus. Aleluia. Deus ele trabalha em nossos corações, meus irmãos. Deus nos pede para nós estarmos em unidade, em amor, né? Na mesma fé. Aleluia. Deus nos convida a estarmos juntos, aleluia, buscando a sua palavra. Deus nos faz, aleluia, entendermos que os tempos, eles são sim difíceis, que os tempos sim, eles são trabalhosos, aleluia, mas não faltará a presença de Deus, não faltará a presença de Deus. Vamos destacar isso, né, irmãos? Não faltará a presença de Deus, aleluia. Deus irá caminhar comigo, contigo, aleluia. Deus está dentro do teu lar, Ele vai te ajudar a vencer. Não importa a dificuldade, não importa a luta, Deus irá trabalhar, aleluia, em mim, aleluia, e em você também. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós estaremos, meus irmãos, aleluia, muitas das vezes, sendo revestidos, sendo guardados, sendo protegidos por Deus, aleluia, mas Ele também, aleluia, irá nos revestir, Ele nos dará a vitória sobre aquela luta, mas Ele mesmo permitirá que chegue outra luta para mim e para você. Ele mesmo, aleluia, fazendo que nós venha ter mais intimidade com Ele, para nós termos entendimento que a nossa dependência é total dEle. Ele mesmo, ao cessar uma luta, Ele permite que outra luta chegue para mim e para você. Aleluia. Nós vemos que na trajetória de Davi, o resultado dessa, aleluia, situação que ele esteve preso naquela caverna, ele escreveu, os irmãos depois podem conferir nas suas casas, o Salmo de número 142, aleluia, e ele começa assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, expondo-lhe a minha angústia. Quando dentro de mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-se-me um laço. Olhando para a minha direita, e vê, ninguém há que se preocupe comigo. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo. Eu digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão,
para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Aleluia. Davi extraiu, meus irmãos, da grande aflição que sua alma estava sentindo. Davi extraiu ali uma oração a Deus, um louvor a Deus, e isso ficou registrado para a eternidade. Eu te aconselho, quando você estiver dentro da tua luta, tributar a Deus louvor, tributar a Deus adoração, tributar a Deus louvor, adoração, oração, entrega, busca, aleluia, incessante, oração incessante, aleluia, busca incessante. Por quê? Porque o céu se move através das nossas orações. Aleluia. O céu se move através das nossas orações. Aleluia. Bênçãos irão repousar sobre o meu lar, sobre o teu lar, através do meu clamor, através da minha adoração, através da minha oração. Assim vai ser no teu lar também. A tua oração, a tua adoração, o teu clamor produzirá bênçãos.